Fala, seus mal diagramados! Faltando apenas 20 dias para o fim deste governo maldito, tivemos a prova de algo que era previsível desde 2018. Jair Bolsonaro quebraria, e quebrou de fato o Brasil. E o processo de rombo nas contas públicas foi acelerado principalmente durante este ano, quando ele cometeu todos os crimes eleitorais conhecidos e ainda inventou ilegalidades inéditas na intenção de se reeleger. Para nossa sorte, não atingiu o objetivo. Já para nossa desgraça, acabou com a grana para o CAPES. A Polícia Federal está sem verba para emitir passaportes. O Farmácia Popular não tem nem AS infantil e Mosec. E existe universidade pública mais pobre do que nós, com apenas R$ 71 na conta. Só que, ao invés do brasileiro sentar na beira da BR e chorar com essa situação, o que nós temos visto é o patriotário indo para as estradas para pedir a permanência deste governo catastrófico, enquanto o Jair e a sua suposta esposa choram com medo da prisão em evento militar. Mesmo com essa situação de terra arrasada, os latinazes continuam nas ruas lutando para que o Brasil não aceite a posse de Lula e passe mais 4 anos nas mãos de uma pessoa tão incapacitada quanto aquele seu primo que deixou uma vaga no funcionalismo público para montar paleteria mexicana, faliu bonito e hoje culpa a Dilma Rousseff pelo próprio fracasso. Embora alguns desses golpistas estejam sendo até presos, eles ainda dobram a aposta na insanidade e apareceram nesta semana fazendo cruz humana na rua, invadindo shopping e tendo um orgasmo tântrico ao ver automóveis do exército. Cássia Kiss, por exemplo, chegou a implorar para Nossa Senhora Aparecida nos livrar do comunismo. Mas será engraçado demais quando ela tiver que gravar no dia 2 de janeiro no Projac e perceber que, além de não ter mais nenhum amigo, passou 60 dias nas ruas com o risco de contrair leptospirose em vão. O Lula estará eleito e ela provavelmente cumprindo aviso prévio ou pior, tendo que trabalhar na Record. E nesta semana tivemos também repórter da Jovem Pan avisa aos colegas que não vai ter golpe e causa climão na firma. Heleno diz que não aceita resultado da eleição e Jorge Sola avisa que não vai ter anistia para Milico. Sâmia Bonfim detona Pastor Eurico. É uma pergunta que não quer calar. Afinal, Carluxo quebrou o banco do Rolls Royce presidencial? Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas, seus pífios! Nos últimos dias, Bolsonaro e Carluxo criaram uma estratégia para a reta final de mandato, que consiste em fazer com que o povo sinta dó do excrementíssimo. Percebam, primeiro surge na imprensa a história de que ele teria sumido por estar depressivo e triste. A verdade, no entanto, é que ele estava apenas picotando documentos comprometedores e apagando e quebrando HD de computador e celular pessoal. Depois, criam a história de que ele estava com erisipela na canela. O que pra mim foi só um álibi para evitar uma tornozeleira eletrônica no futuro. E durante um evento militar ocorrido nesta semana, o Minto e a futura ex-primeira-dama aparecem chorando. Bela tentativa, capitão. Talvez comova umas 22 pessoas pelo país que não estejam mortas por dentro como eu. Mas particularmente, ainda quero Jair preso no dia 2 de janeiro. E se a Micheque rodar junto, não tenho nada a ver com isso. Afinal, não sou carcereiro. Lula é tão conciliador e desenvolto na política que até o fim do próximo ano vai fazer o Tarcísio de Freitas ser base aliada do governo. Por isso desconfio que o caminho da anistia para integrantes do bolsonarismo possa ser uma amarga realidade que viveremos no mandato petista. Mas por outro lado acredito também que ele possa estar mantendo parcimônia estratégica neste momento sobre o tema que estamos falando aqui, para não inflamar ainda mais os ânimos dos golpistas. Independente do que estiver sendo discutido nos bastidores, a real é que o deputado federal Jorge Sola, do PT da Bahia, não aguentou o cinismo de General Heleno durante uma audiência e pode ter revelado o que deve acontecer a partir de 2023. O vovó Mafalda do GSI, também conhecido como vovô voyeur, reforçou a narrativa de que a eleição ainda tem indícios
indícios de fraude não apurados pelo TSE e ouviu o que não esperava. Sola avisou que, ao contrário do que aconteceu no fim da ditadura, não terá anistia desta vez. Entendo que Heleno tenha que defender o mito até o fim, afinal, sem ele não receberia a Bolsa Viagra e estaria em casa de pijamas babando pela lateral da boca enquanto assiste Comando Delta. Mas o que Heleno precisa reconhecer mesmo é que ele não será o ditador que um dia sonhou, até porque tá na cara do ministro que ele já tá jogando o 10º minuto de acréscimo do segundo tempo. Acabou, mané. O apito final está próximo e não me refiro apenas ao governo. Estou dentro de um contexto onde muitos não reconhecem o resultado eleitoral e estamos esperando aí a solução a algumas coisas que foram pleiteadas, foram normalmente ignoradas pelo TSE, pelo próprio STF. Estamos vendo uma situação esdrúxula no Brasil que não merece comentário agora, que não é o motivo da provocação. O senhor e demais cidadãos que estão nesse momento cometendo crime de conspiração contra a democracia precisam saber de forma muito clara e direta: não vai ter anistia dessa vez. Vocês vão pagar na forma da lei. Se tentar algo contra a democracia, o povo brasileiro é soberano e escolheu nas urnas o que quer para o seu futuro. O governo que entra em reta final foi repleto de bizarrices nunca antes vistas na história mundial. A primeira delas ocorreu justamente no momento da posse, quando Jair e Michele foram acompanhados de Carluxo no Rolls Royce presidencial. Rolls Royce? Oi, Matias. Eu falei Rolls Royce? A Rolls Royce? Rolls Royce. Vela dicção. É difícil falar. Bom, pra quem não lembra, o filho 02 do Minto, o Carluxo, sentou na parte de cima do encosto e ali ficou o tempo todo, como se fosse um bebê de 40 anos num cadeirão. A patética cena já dava sinais do que estaria por vir no mandato e como o vereador federal seria um encosto para o pai. Mas o que descobrimos 4 anos depois é que com esse ato desvairado de ciúme do pai, o primo do Léo Índio pode ter quebrado o banco traseiro desse automóvel, que é usado desde a década de 50 pelos mandatários do país. Foi o que informou a futura primeira-dama Janja, que não sabia ainda como se dará essa cerimônia sem o clássico carro. Além dessa hipótese, o carro ainda pode ter sido avariado por Nelson Piquet, que encarou um frila de Uber presidencial no último 7 de setembro. Seja qual for a explicação, a minha sugestão para Janja é muito simples. Se não der para arrumar a tempo, cortem o teto do Celtinha do Boulos e coloquem ele no piloto, que vai ser sucesso do mesmo jeito. Hoje, essa informação que eu posso dizer para vocês, que o presidente Lula estará no carro aberto, como é o protocolo. Se o Rolls Royce estiver em condições, porque parece que ele foi danificado na última posse. Eu ouvi que talvez ele teria sido danificado, o banco e tal. O embaixador está responsável, a gente vai ver, a nossa equipe vai averiguar isso para ver se ele está em condições. Já é um carro bastante antigo e a gente sabe que não é tão fácil. Há muitos motivos para continuar nas manifestações golpistas, mas a essa altura eu gostaria de acreditar que a maioria está ali não pelo mito, mas fugindo de busca e apreensão de oficial de justiça, cobrança de pensão e ordem de despejo. Porque, sério, por mais que eu esteja acostumado com essas loucuras de meu Deus, prefiro fingir que não existem tantos adultos adeptos da seita do Jair no meu país. Mas essa minha postura de autoenganação dura apenas até o momento em que eu presencio um vídeo de humanos com camiseta da CBF formando uma cruz com a lanterna do celular sobre a própria cabeça. Ou quando a Cássia Kiss, em uma das suas melhores interpretações, desde o papel de Gilda Rezende em O Rebu, pede intervenção de Nossa Senhora Aparecida para que o Brasil não caia nas mãos do comunismo. Da Conceição Aparecida, rogai por nós e livrai-nos do comunismo. Assim seja. Isso sem contar, claro, a invasão de patriotas em um shopping de Santa Catarina.
em plena época de Natal, ao invés desse povo estar comprando chocolate fuleiro para presentear no amigo secreto, tá ali dentro pedindo intervenção e acusando o Papai Noel de ser petista por usar roupa vermelha. É duro admitir, mas teremos que aceitar que uma boa parte dos nossos conhecidos acreditaria em nós se a gente dissesse que o general nigeriano Tifuru Kabenga anunciou que vai tomar providências contra a posse do Lula em no máximo 72 horas. Aliás, façam o teste. Outra situação que nos impressiona é o patriotário que tem orgasmos ao se deparar com automóveis do exército nas ruas de todo o Brasil. Como eles estão esperando há mais de um mês que o exército tome providências contra o Nine, qualquer caminhão das Forças Armadas carregando recruta na caçambra para combater a dengue no interior é visto como uma sinalização de apoio às manifestações golpistas. Teve até uma senhora que foi de pijamas no estacionamento de posto de estrada para conferir com os próprios olhos o que ela imaginava ser o início da luta contra os comunistas. Não era. Na realidade, tratava-se apenas de um comboio de milicos famintos, dando uma pausa para comer coxinha e tomar uma coca geladinha antes de seguir viagem. Eu tive que voltar para gravar isso aqui, galera. Olha isso aqui. Isso aqui é perto do Lago Sul, Brasília. 1º de dezembro de 2022. Olha que coisa mais linda! Dia 30 de 11 de 2022, 11h42 da manhã. Exército chegando aqui no aeroporto de Cabo Frio, hein? Aí, ó. Pra que é, eu não sei. Se é treinamento, o que é. Mas estão aí, ó. Galera tá forte, hein? Eu vim aqui conferir no Posto Grau em Uberaba. E é verdade, viu? É verdade. Moço, a gente pode filmar? Pode. É de vocês. Ah, que bom. Eu tava perdendo as esperanças. Vim até de pijama conferir. Aí, viu? É verdade. Aqui não tem então. É verdade, gente. É verdade. Tô até arrepiada, não tô acreditando. Engraçado que todos que fazem isso fugiram como o diabo foge da cruz do serviço militar obrigatório quando tinham 18 anos. Vê se um puto desse aí quer acordar 5 da manhã pra tocar corneta em quartel e se arrastar igual o G.I. Joe na lama em treinamento na selva. Quer nada. E se tivesse guerra mesmo, essa cambada aí ia se esconder no porão de casa até acabar a intervenção. Se a gente ainda fica abismado com esse comportamento lobotomizado dos patriotários nas ruas, a grande surpresa, no entanto, é descobrir que, depois de 40 dias cagando na sarjeta e tomando tramal para lidar com as dores lombares advindas de dormir em barraquinha úmida, eles estão estressados e já começam a tretar internamente. O jornalista Oswaldo Eustáquio virou persona non grata nos atos golpistas depois que tentou transferir o acampamento de Brasília, atualmente em frente ao QG do Exército, para a esplanada dos ministérios. No submundo bolsominion, isso foi visto como uma tentativa de reproduzir um Capitólio, o que poderia ser reprimido com violência pelas forças policiais e, consequentemente, desmobilizaria as manifestações por todo o Brasil. Coisa que vocês têm que saber. Quem ficou pedindo para ficar no QG mentiu para vocês. Mentiu. E qual foi a mentira? Dizendo que nossa casa é lá. Mentira, não, calma aí. É que você mentiu para as pessoas, dizendo que ia ter petista lá e dizendo que as pessoas iam apanhar lá. Isso é uma fake news. Isso é uma mentira. Eustáquio, é o seguinte. A gente aqui, de novo, a gente não está preocupado se fica aqui ou se vai para lá. Isso. A gente está preocupado é o seguinte, lá no carro fala uma coisa, aqui fala outra. O melhor de tudo é que a narrativa colou e o paraplégico de alta performance começou a ser apontado como infiltrado, foi expulso das micaretas golpistas e ainda teve sua lesão questionada, principalmente depois que foi visto mexendo as pernas com mais desenvoltura que o Ronaldinho Gaúcho quando atuava pelo Barcelona. Impossível não se divertir com essas brigas por protagonismo na realidade paralela do patriotário. Oswaldo Eustáquio é um pilantra.
pilantra. Esse cara nunca mostrou o laudo da paraplegia dele. Muita gente tentou ajudar e, se mandaram, porque sabem que esse cara é um pilantra, é um falso paraplégico. É o paraplégico de Taubaté. Tô falando isso porque você tem vários vídeos aí na internet que mostram esse sujeito, mexendo as perninhas. Ele sabe muito bem engambelar o povo porque ele tem experiência, uma longa jornada na esquerda. Foi inclusive diretor do Sindicato dos Jornalistas ligado à CUT. Então quer dizer que vocês, youtubers, eu sou povo. Você é jornalista? Você é jornalista? Então, você se atenha em fazer jornalismo e não dê opinião, tá entendendo? Porque você sempre falou que isso aqui é golpe. Então o que você tá fazendo aqui? Cara, ele tá na cadeira de roda pela liberdade. Só me fala o seguinte, como que é teu nome? Povo! Teu nome como que é? Povo! Como que é teu nome? Povo! E você é jornalista, né? Então faça cobertura jornalística e não dê sua opinião, tá ligado? A bancada evangélica é um dos maiores redutos de patifes do Brasil. Eu disse patifes. Difícil encontrar no nosso país figuras mais incoerentes que pastores evangélicos. Ao mesmo tempo que, em público, eles se posicionam contra o aborto e em favor da família tradicional cristã, não são raros casos de líderes religiosos que mantêm umas varoas novinhas como amantes. Como o caso clássico do pastor Marcos Pereira, dizendo que tinha saudades do rabo de uma irmã da igreja. Foi ele que falou, não fui eu. Mas aí, quando uma figura dessa estirpe chega à Câmara, ela quer bancar o papel de fiscal de corpo alheio e acredita que, como em suas igrejas, podem ganhar no grito e na ameaça. Para nossa sorte, temos representantes como Sâmia Bonfim, que ao ser chamada de aborteira pelo pastor Eurico do PL, deu o recado. Naquele espaço, todo mundo foi eleito. E a esquerda foi eleita de forma mais dura, sem o orçamento secreto. Câmara não é curral de evangélico, em que pastor fala o que quer e ninguém contesta. Que cada vez mais a esquerda coloque esses representantes do atraso em seus devidos lugares, que é de volta às igrejinhas com cadeira plástica de buffet com os seus ternos dadorinhos e banda tocando o hino em guitarra Jennifer e ampli Meteoro. Inclusive, eu já tive um Meteoro. É muito bom. Coloque-se no seu lugar que tá na minha hora de falar. Se não consegue ouvir o contraditório, se não suporta ouvir a voz de uma mulher, o que tá fazendo na política? E se esse homem quer ir para as vias de fato, o problema é dele, porque a gente batalhou muito para estar aqui. Muito. É muito difícil conseguir ser eleita sem orçamento de secreto, diferente de uns e de outros. É muito difícil. 230 mil votos no estado de São Paulo. Voto limpo, sem nenhum centavo desse governo machista e corrupto do Bolsonaro. Todo dia que tem jogo do Brasil na Copa, é certo que algum liberal vai reclamar das horas em que paramos para assistir a seleção e tentar provar como isso supostamente afetou a bolsa e o mercado. Outra regra é o surgimento do chato do caralho, que pode ser também de esquerda e vai publicar nas redes sociais que o Brasil até venceu a Coreia por 4-1, mas o país asiático dá de 10-0 em nós na educação e no IDH. Foda-se, irmão. Futebol é bola na rede, não é invenção de um novo chip pra Samsung, não. Isso sem contar aquele pedante que prefere gastar seu tempo com atividades mais edificantes, como ler o livro Enquanto Vocês Assistem à Copa, as democracias morrem. É nessas horas que até a polícia tem mais sensatez e consegue ser digna pelo menos uma vez na história, parando todas as atividades para ver a partida, como aconteceu durante esta semana. Gente, pra você que não sabe, meu tio é policial. E hoje tá tendo o jogo da Coreia versus Brasil. Aí tá um monte de carro da Polícia Militar aqui. Aí tem duas viaturas da Polícia Militar. E tá cheio de militar aqui. Ah, mas eles deveriam estar trabalhando, nós pagamos os salários dos policiais militares. Olha, entre parar para ver o golaço do Richarlison ou dar enquadro em pobre por causa de cigarro de maconha, eles ajudam muito mais a nação curtindo um joguinho em paz. Inclusive, sou menos crítico a isso do que a torcedor bêbado soltando sinalizador de avião dentro de shopping.
bêbado com explosivos na mão costumam ser mais perigosos que a PM fazendo ronda em viela na madrugada. Costumamos tirar uma onda com o Bolsa Fogo de Chão que muito político recebe ao ir para Brasília. Mas no judiciário e no MP, as mamatas estão no nível picanha banhada a ouro. Nesta semana, a subprocuradora Elisete Ramos reclamou que a PGR teve dificuldades de conceder um motorista para buscá-la em casa e ela teve que pedir um Uber para trabalhar. Na hora, isso me lembrou de uma coisa. No Brasil, quando se fala de reforma administrativa, só sugerem cortar salário e benefícios de professores, enfermeiros e até de garis. Mas quando é para diminuir regalias dessa casta do funcionalismo público, não aparece um liberalzinho de merda de sapatênis para defender, até porque isso afetaria os pais deles. Agora, Dona Elisete está exagerando no choro. Enquanto ela não tiver que recorrer a um mototáxi e usar aquele capacete coletivo que contém suores, odores e perfumes misturados de 800 pessoas, não tem do que reclamar. Tá indo pro trampo de Uber Black e certamente ainda vai ser reembolsado. Transporte na Procuradoria não está funcionando. Vim de Uber. Ah, mas será que o subprocurador não pode andar de Uber? Claro que pode, né? A gente pode. Graças a Deus e felizmente. Mas o problema é, nós vamos ficar com transporte assim? Cada vez que eu pedir um motorista, no dia seguinte vai ser uma dolorosa interrogação. Ele vai ou não? Eu que vou ter que ligar para cá. Eu vou ter que pegar o Uber. Como é que vai ser isso? Não tem um motorista responsável? A psiquiatra suíça Elisabeth Kubler-Ross separa o luto em 5 estágios. O primeiro é o da negação e isolamento, muito parecido com o sumiço do Jair quando ele perdeu as eleições. O segundo é a raiva, serve para explicar a tentativa caótica e frustrada de provar a fraude por meio de um relatório fajuto produzido pelo PL. O terceiro é a barganha. Esse se adapta naquele período em que o mito negociou salário e casa no Lago Sul com o Valdemar da Costa Neto. O quarto é a depressão, corta pro Jair chorando no evento militar. E o quinto é a aceitação, processo que Bolsonaro parece estar muito próximo de aderir, tanto que fontes do Planalto dizem que ele já até aceita passar a faixa para o Lula no dia 1º de janeiro. E se o próprio excrementíssimo superou cada uma dessas fases, a Jovem Pan também precisará lidar com esse processo doloroso, até porque a emissora não poderá abrir mão de verbas publicitárias governamentais só porque o próximo governo não é fascista. Sabe como é? A ideologia dura até o Pix cair na conta do Tutinha. E o profissional escalado para ser o psiquiatra da JP foi José Maria Trindade, que está aos poucos convencendo os Paulo Figueiredos e Constantinos da vida que, independente do tipo de delírios que eles costumam ter no ar, a dura verdade é que em 20 dias o Lula subirá a rampa do Planalto e o golpe vai ficar apenas nos sonhos molhados desses pseudo-jornalistas. É preciso que alguém diga, não adianta ficar com raiva de mim. Não vai acontecer nada além da posse de Lula no dia 1º. Ah, chegaram ônibus na esplanada dos ministérios. Chegaram ônibus de pessoas que vieram treinar, fazer um treinamento na esplanada para a posse do futuro presidente. Lula, são pessoas para proteger. Há movimentações nos quartéis, com movimentação de tropas, sim, para proteger o presidente eleito Lula. Não tem nada no horizonte, pelo menos eu não estou tomando conhecimento disso. E se isso acontecer, é uma situação grave, porque eu sou pago exatamente para tomar conhecimento das coisas. E se você chegou até aqui, gosta do nosso trabalho, se a gente faz parte do seu dia a dia, tem uma forma que você pode nos apoiar. E todos os veículos de comunicação independente estão precisando de sua ajuda. A gente também faz parte dessa seara toda. Aqui no primeiro comentário tem todos os nossos apoios. O Apoia-se é o melhor dele, é o que tira menos porcentagem da gente quando você faz uma colaboração. A partir de R$5 você pode colaborar, mas pode colaborar com 10, 1 milhão, 10, 30 bilhões de reais. Ah não, acho que o Luciano Hang não assiste as nossas lives. Não, e ele tá processando a gente também, a gente que vai ter que dar dinheiro pra ele. Tem também o nosso Pix, nossa conta corrente, o nosso PayPal para um depósito imediato. Aqui no YouTube tem o botãozinho do Seja Membro, se torne membro desse canal, mostre o seu membro bem dotado para todo mundo ver. Também nos siga nas outras redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. E se você é um desses que ainda acredita que o exército vai dar um golpe militar, eu só tenho uma coisa para te dizer: não passarão.